Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa coletivo, o seu programa de entrevistas da TV Unifev. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, o presidente da CEARVO, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Votuporanga, para falar um pouquinho sobre o trabalho realizado pela entidade, o Osmair Rossini de Caires. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho sobre a CEARVO, que foi fundada em 79, e desde então desempenha, essa grande representatividade na cidade. Explica um pouquinho para a gente qual que é a missão da CEARVO, da associação. A principal missão da associação ela é promover a valorização profissional dos profissionais do sistema Confecrea, que são engenheiros, agrônomos, parte de geociências e alguns técnicos. Ele faz toda a união dessas profissões e promove cursos, palestras, toda essa parte, para dar conhecimento técnico pro associado, pro profissional, promovendo essa troca de experiências. Nós temos estudantes associados também dessas áreas e promovem essas trocas com os profissionais um pouco mais experientes. É uma grande oportunidade, tanto de parcerias, de trabalhos. Então, o profissional que ele é associado, ele acaba aproveitando bem essa oportunidade. Osmair, fala para a gente também sobre a importância da instituição para a representação da categoria. A CEARVO ela é classificada dentro do CREA como uma entidade de classe. Então, como uma entidade de classe, essa é a oportunidade que o CREA tem de favorecer, de ajudar o profissional. Então, promove cursos, palestras. Nós temos um coworking que foi inaugurado há 2 anos atrás. É uma estrutura que difícil você ver em outro lugar. Em Votuporanga, eu acho que não tem algum lugar com aquela estrutura da forma que ela é disponibilizada para o associado de forma gratuita. O coworking não só para o associado, para todos os profissionais do sistema CREA, basta fazer o agendamento, está lá liberado. E também tem a participação das nossas reuniões, às quintas-feiras, com networking, o pessoal conversa. Tem um delicioso jantar depois, então é bem agradável assim, nossas reuniões. Hoje a CEARVO ela conta com quantos associados e necessariamente tem que ser engenheiro para participar? Hoje nós temos cerca de 90 associados ativos, tá? Não necessariamente podem ser engenheiros, podem ser, como eu disse anteriormente, da parte das geociências, geólogos, geógrafos, agrônomos e toda essa parte afins. Então, arquitetos, técnicos, estudantes. Então, basta chegar para somar ali que será muito bem-vindo. Para esses profissionais da área, como que faz para se associar? É só procurar vocês? O que precisa de documentação? Como pode ser associado? O profissional, para ele se associar na associação, basta procurar. Nós estamos localizados na Rua Bahia 2270. Tem a Duda lá, Maria Eduarda, nossa secretária. Então, só passar lá, pedir para ela mostrar as instalações, tomar um café. Se a gente está lá direto também, pode conversar com a gente. Daí a gente convida para participar de uma reunião. Se a pessoa gostando, basta ela se associar, preencher a ficha de inscrição e ela já é um associado nosso. E quais são os benefícios para esses profissionais associados? Os benefícios são ele ter um acesso dessa parceria com o CREA que nós temos. Todo ano isso é renovado, um termo de fomento. Então tem toda essa parte desses eventos técnicos com os temas mais atuais das áreas tecnológicas. Nós temos clube de vantagens, temos parcerias com algumas empresas na cidade que dão condições exclusivas para o associado. E também essa parte da questão do networking e acesso a todos os eventos que o CREA participa. Toda essa questão aí, o associado tem direito a participar. Falando um pouco da contratação de profissionais, tem o CREA, que teoricamente seria como se fosse a carteirinha da OAB, pro lado da engenharia. A pessoa, quando ela vai contratar um engenheiro, ela tem que se atentar ao fato dela ser credenciada regularmente, dela ter o CREA. Como que funciona para a pessoa contratar um engenheiro? Sem dúvida nenhuma, O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, todo profissional, todo engenheiro tem que ser registrado nesse conselho. E o contratante, no caso, a pessoa comum, ela pode exigir o registro dele, Mas só que mais importante que o registro é a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Todo trabalho que um profissional faz, ele tem que emitir essa RT, independentemente do nível de complexidade. Questão de construção de casa, essas partes mais burocráticas, precisam de uma aprovação, geralmente o órgão exige, a prefeitura exige, então é mais tranquilo. Porque se você não tem esse profissional, não tem esse documento, não adianta nada você me contratar para fazer um serviço para você, eu não emiti RT, eu não sou responsável de nada.
entendeu? Então, sem profissional responsável com a emissão dessa RT, quem é o responsável acaba sendo o cliente, então isso dá vários problemas. Por exemplo, se eu vou fazer uma pequena obra, que eu não preciso da autorização da prefeitura, eu tenho que exigir essa nota do profissional. Isso. De eu ter regularizado. Depois, via uma fiscalização, eu consigo comprovar que alguém Isso, essa foi anotação de responsável. responsabilidade, porque pode ser que aconteça, por exemplo, coisa simples, talvez vai puxar uma tomada e não usou a fiação certa, ligou um equipamento muito pesado, pegou fogo. E não pegou fogo só na sua casa, pegou fogo na casa do vizinho, fez um desastre. Vão ser feitas perícias, né? E não tem nenhum profissional responsável, e o profissional acaba sendo o proprietário. Se, por exemplo, a pessoa tiver alguma dúvida se aquele profissional é credenciado ou não, pode ligar na Servo para pedir uma ajuda, ver se ele é credenciado no CREA ou não. Existe essa possibilidade? Existe. O CREA, né, ele funciona dentro da associação. Os atendimentos aqui são às quintas-feiras, mas liga para a nossa secretária, a gente conversa, a gente tem livre acesso com o próprio gerente da nossa unidade aqui do CREA. Então a gente consegue fazer essa pesquisa, então a gente consegue prestar esse apoio para a população, sim. Falando em parceria com o CREA, vocês realizam também muitas fiscalizações em obras, né, no município. Quais são os principais problemas que vocês detectam em obras? Como o CREA funciona dentro da nossa associação, nós temos a CAF, que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização, engloba acho que em torno de 19, 20 cidades da região. Então, toda uma vez por mês, esses profissionais vão até a associação, existe uma reunião, onde é discutido quais serão as forças-tarefas ou são feitas as denúncias de onde o CREA tem que fazer essa fiscalização. Não necessariamente em obras, tá? Empresas que devem ter um registro no CREA, por exemplo, uma construtora, uma empresa de estruturas metálicas, ela tem que ter esse registro porque ela precisa de um profissional que se responsabilize por aquilo. Então, é feita essa força-tarefa, essa fiscalização. Recentemente, a última força-tarefa foi em silos de armazenamento de grãos, que é bem complicado, né, bem complexo. E o maior problema em obras é a falta da RT, que nós falamos anteriormente, e a questão da placa de identificação. Então, acaba sendo esses dois maiores problemas. Que placa é essa? Explica pra gente. Toda obra que ela está acontecendo, ela tem que ter uma placa do profissional. Então, projeto, execução e direção, profissional tal, RT número tal. Então, isso é obrigatório. Então, o CREA chegou numa obra. Está sendo feita a obra, constatou que está sendo feita. Cadê o profissional? Não tem não. Já multa. Tem o profissional, mas não tem a placa. Multa também. Perfeito. Então, a fiscalização é feita em cima disso. E só para complementar, esse serviço, né, de fiscalização de placa, tá com uma obra lá, não viu a placa, tem como uma forma de avisar o CREA? Como que funciona? Avisar, né, a Cearvo, como que funciona? Pode procurar a Cearvo também no CREA, no site do CREA-SP, tem lá, fazer a denúncia, então, anônima, de forma anônima. Então, apresenta lá e vai. A prefeitura também fiscaliza isso, tá? A prefeitura também fiscaliza, mas muitas casas, muitas obras, então acaba sendo complicado. Osmar, e além dessas fiscalizações, que outros serviços a Cearvo oferece para a população de forma geral? Como a gente estava falando, é um apoio da engenharia do modo geral. Então, a pessoa precisa de uma indicação de um profissional. Nós temos um banco de profissionais lá. A gente faz algumas ações dessa campanha do agasalho, a gente doa alimentos, faz alguns eventos assim filantrópicos. Já aconteceu, dependendo da disponibilidade de profissionais, ser feito projetos pro bono, em população carente, talvez precisa... A última chovia e a casa da senhora alagava. Então a gente desenvolveu lá um ajuste de drenagem, orientou ela como que ela faria para resolver isso. Então a gente está sempre de portas abertas. Hoje nós temos incubado lá junto com a gente a Starbots. É uma equipe de robótica. Então as crianças têm aula lá de terça a sábado, participam de campeonatos. Até teve o torneio deles no Flive agora, eles foram campeões. Então, criançada lá, toca o terror lá na associação. Que legal. Falando agora sobre o plano diretor, né, que acaba envolvendo toda a comunidade, né, todo mundo tem que ali dar a sua contribuição. Vocês, né, atuam também nessa parte do plano diretor. Já dá para dimensionar as principais diretrizes desse documento que vocês estão ajudando a elaborar? Assim, nós temos lá, acho que 3 ou 4 profissionais que fazem parte do grupo de estudos do plano diretor. Nós somos parceiros da prefeitura, o Jorge, inclusive, é nosso associado. A questão do plano diretor é onde vai orientar a cidade e o crescimento dela, né? Como é que vai ser a questão de transporte, serviços públicos, gestão de resíduos, água, as vias de acesso já têm que ser dimensionadas, prevendo o crescimento da cidade além disso.
Então, é praticamente o direcionamento do uso do solo, como é que vai ser feita a expansão da cidade. É um dos documentos mais importantes que a cidade tem. Então, por isso, o cuidado com esse documento. Pela sua análise, pela sua experiência, né, diante também desse plano diretor, quais são os principais desafios no crescimento, na urbanização da nossa cidade de Votuporanga? Assim, eu vou puxar um lado para minha sardinha como engenheiro ambiental, né? Então, essa questão dessa expansão desordenada que acaba acontecendo, loteamentos irregulares, toda essa parte, o que acaba sendo mais prejudicado é a questão simples do saneamento básico. Então, você não tem tratamento de esgoto, coleta de lixo fica comprometida. Então, como engenheiro ambiental, eu penso que essa expansão, primeiramente, ela deve vir com base num saneamento básico de qualidade, água, esgoto, coleta seletiva, atendendo a população, você minimiza problemas de enchente, por exemplo, a drenagem está dentro do saneamento básico. Então, eu creio que esse daí seja os maiores problemas. Pode ser acontecido. Osmar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira profissional, né? Você, engenheiro ambiental, conta pra gente um pouco, né, da sua trajetória. Eu me graduei em engenharia ambiental pela UTFPR, a Federal Tecnológica do Paraná, em 2016. E logo quando eu me formei, era o prazo da instituição do Cadastro Ambiental Rural. Então, comecei fazendo bastante desses cadastros, trabalhando com isso já de forma de consultor autônomo. E aí começaram a aparecer alguns projetos, né? A gente, preciso cortar uma árvore, como é que faz o documento, o licenciamento? A gente começava a fazer. Represa, fazia o licenciamento para intervenção em APP. E daí a gente foi aumentando, começamos a trabalhar bastante com indústria, toda a parte de licenciamento, junto à CETESB, toda essa questão. Hoje a gente atende prefeituras também, tá? A gente consegue ter um plano individualizado para cada cliente, porque você tem que atender tanto o cliente pequeno, grande e o médio. Então aí a gente tem esses projetos individualizados e a gente faz aí para atender todo mundo nessa questão ambiental. Para quem está assistindo a gente agora e quer ser um engenheiro, né, um engenheiro ambiental, qual que é o segredo, aliás, qual que é a base, assim, você colocaria? Hoje, na questão ambiental, você acaba sendo mais advogado do que engenheiro. Então, né, quem tem vontade de seguir a regra é se atentar, ser bem proativo, porque você tem que entender o projeto que o teu cliente precisa, entender a legislação que você pode atender, para você conseguir propor soluções para eles, né, que vão funcionar. Então, tem que estar sempre ligado nas legislações, novidades, áreas de interesse para promover aí um melhor projeto possível para o nosso cliente. Dentro da área da engenharia ambiental, quais são as possibilidades de atuação? Como você falou, na área industrial, em propriedades rurais, quais são as possibilidades? A engenharia como um todo, né, sem focar somente na ambiental, ela é um leque de tudo. Você pode fazer tudo dependendo das suas atribuições que você viu na sua grade curricular. Então, por exemplo, um engenheiro agrônomo ele não pode fazer um projeto de um avião. Da mesma forma que um engenheiro aeronáutico não pode fazer o projeto de uma rodovia e um engenheiro civil não pode fazer um projeto de uma rotação de culturas. Então, os primeiros 3 anos é basicamente a mesma coisa em todas as engenharias. Então, a pessoa aí vendo, né, fazendo projetos de extensão, estudando, vendo na prática, o estágio é muito importante, para daí ver a área que ela vai querer seguir e fazer uma boa escolha na profissão. E com a sua experiência, quais conselhos você daria, né, para quem pretende ingressar nessa profissão? O principal é estudar, né, porque os cálculos não são nada fáceis. Mas a importância é participar desses projetos de extensão, como eu disse, pesquisas de iniciação científica, que você já vai vendo como que é o trabalho na prática. E fundamental, na minha opinião, é o estágio também. Que você fazendo um estágio numa empresa séria, com orientadores sérios, você vai ganhar uma bagagem profissional muito grande. E dependendo do porte da empresa, a chance de você já sair efetivado como engenheiro nessa empresa é muito grande. O mercado hoje está aquecido, então, para engenharia? O mercado está bem aquecido, porque acaba sendo que você não tem por onde correr, né? Todas as empresas grandes precisam de um engenheiro, e o engenheiro acaba atuando em tudo. O engenheiro consegue ser analista, consegue entender todos os processos da empresa, então, sem dúvida nenhuma, profissão bastante importante aí para a gestão dos negócios. Osmar, para a gente encerrar, deixa um recadinho para quem está nos assistindo, quem é da área, para conhecer a Cearvo, para a população de forma geral também, se tiver dúvidas, que a Cearvo está à disposição, deixa aquele recado final. Fica o convite para todo mundo que está assistindo a gente, ir lá na associação, o Bahia 2270, procurar lá a Maria Eduarda, a nossa secretária, ela vai passar todos os detalhes.
E lembrando também que a gente tem associados pessoa jurídica. Acho que não falamos disso, né? Não. Então, temos também associados pessoas jurídicas. Então, todas as empresas dessas áreas tecnológicas, materiais de construção, ferragens, tintas, quiserem lá se associar, eles têm um espaço exclusivo, eles podem trazer palestras para os associados, fazer eventos lá. Então, é bem assim, de utilidade aí para as indústrias também, para as empresas que queiram se associar. Nós estamos de portas abertas também. Muito obrigada. Quero agradecer muito a sua presença. Boa gestão à frente da Cearvo. Obrigado. Obrigada pela disponibilidade. Nós estamos também sempre disponíveis para trazer essas informações importantes para a população. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Agradeço também meus colegas Edivandro e Meg. E para você também, claro, que está nos acompanhando, você confere esse e outros programas na íntegra também nas nossas redes sociais. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.